O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós, Senhor. Podemos sentar? Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos reunimos em Eucaristia para vivermos esse momento tão bonito da Palavra de Deus, entrar na escuta. Às vezes, nós ouvimos tantas coisas na vida, nos prendemos em tantas coisas, que deixamos de lado o que é essencial, né? Deixamos de lado o que nos traz vida, o que nos dá sentido de vida. Essa é a realidade pela qual nós nos portamos, nos colocamos. Olhando para toda essa realidade, a gente observa ali, o próprio São Paulo dizendo para a comunidade, vendo toda a ação ali em Corinto, toda a realidade de uma cultura, de um povo, de uma história, e ele fala, olha, se a gente ficar preso muito sobre as realidades próprias que são apresentadas, vamos esquecer o essencial. Se pegarmos o Evangelho, o próprio Senhor ali a pesca, uma pesca milagrosa, que maravilha aquela pesca. A gente às vezes pode se colocar diante daquela realidade, o sentido do pescar, o sentido do ser ali o peixe. Primeiro vem a escuta, a obediência. Eles olharam para o Senhor e se depararam com duas realidades. Uma realidade que é chamada multidão, que se comprime
para ouvir a palavra de Deus, para escutar Jesus. E de outro lado, pescadores, que precisam da pesca para sobreviver, né? E não encontram nada. Duas realidades apresentadas. Jesus vai falar, deixa bem claro para Pedro depois, lá na frente, né, antes mesmo, dizendo no chamado de Pedro, ele fala, eu vou te fazer pescador de homens. O que é pescar, ser pescador de homens? É saber lançar a palavra. Mas para lançar essa palavra, né, lançar as redes, é necessário escutar. E eles souberam escutar a Deus. Primeiramente, quando o próprio Senhor entra na barca, fala, vamos para um pouco mais à frente. E começa a falar à multidão. Depois diz, vamos para as águas um pouquinho mais profundas. Lança a rede à direita da barca. Eles eram pescadores, Jesus não. Por que confiaram em Jesus? Essa é a pergunta que me coloca assim em questionamento. Eles eram pescadores, Jesus não. Por que eles aceitaram a fala de Jesus? Eles sabiam que Jesus era alguém importante. Sabiam que Jesus vinha de Deus. Mas era diferente do modo da gente entender Jesus. Eles estavam vivendo Jesus. Nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos tudo que foi revelado. Eles estavam vivendo passo a passo. Eles estavam aprendendo com Jesus. O que chama a atenção nessa fala, lançai as redes, o que dá essa certeza, né, a eles, é essa ação tão bonita e tão importante de poder se sentir amado, se sentir acolhido. Como eles viram dentro daquele texto que eles foram acolhidos, aquela comunidade foi acolhida por Jesus, agora o que está acontecendo? Eles também estão acolhendo Jesus na fala, e acolhendo Jesus faz com que Jesus, né, dê as diretrizes, lançai as redes. E quão grande a quantidade de peixes eles pegaram. Quando a gente escuta, quando a gente silencia o nosso cotidiano, a nossa alma, a gente para um pouco da nossa agitação, quando a gente começa a respirar o ar que é verdadeiramente o ar de Deus em nossa vida, a gente consegue escutar a Deus. E escutando a Deus, a gente caminha mais seguro, mais tranquilo. É o que eles fizeram. Olhando para uma comunidade que estava sedenta de Deus e estavam buscando em Deus e recebendo de Deus uma palavra de vida, agora eles também falam, nós também podemos receber essa palavra de vida. Se eles fossem olhar para Jesus e dissessem a Jesus, nós sabemos pescar, nós sabemos as técnicas, eles iam pescar peixes? Não. Porque não era essa técnica que Jesus estava querendo mostrar. A sua técnica. Jesus estava querendo mostrar o que é dele, o amor, a confiança, a misericórdia. A gente também tem que olhar para essa realidade e também se deixar acreditar em Deus. Não querer Deus ao nosso modo. Não querer fazer da nossa religião o que eu acho que é certo. Não querer fazer de Deus o que eu acho que deve ser, o que Deus pensa. Não. Eu tenho que aprender a ouvir o que Deus fala. É diferente. Então hoje é quase um convite a viver esta ação. Hoje nós rezamos São Gregório Magno Papa. Sabe que ele foi monge. Né? Ele foi monge do mosteiro, ele, né, praticamente tornou-se abade do mosteiro de Santo André. Ele foi escolhido pela igreja para ser Papa. Deixou a sua vida cenobítica, a sua vida de monge. Né? Os monges, vocês sabem, né? Os monges têm um mosteiro, uma casa, onde eles moram. O abade é o pai desse mosteiro. E ali eles vivem. Eles rezam, eles intercedem pela comunidade, vivem do sustento do próprio trabalho, tem a meditação e a oração, o estudo. Não está bom? Olha que maravilha. Aí chega Deus, olha para aquela realidade de Roma, fala, está precisando de alguma ação um pouco maior, alguém que possa reestruturar as diretrizes da igreja, então vamos escolher
né, o próprio abade Gregório. Ele não era Gregório Magno, ele era Gregório. Né? Magno significa grande. Então vamos dar a ele a missão de sair do claustro, sair do mosteiro para ir para a cidade. Imagina o choque que foi para esse homem. Né? Aquilo que era aparentemente tranquilo se torna desafiador, porque agora ele não é mais pai de um grupo de monges, ele é pai de toda a igreja. Ele é um abade maior, um papa. E é a missão que ele recebe da igreja, qual que é? Se a gente começar a olhar um pouquinho hoje, né, é difícil a gente entender. Mas Gregório lembra alguma coisa para a gente quando a gente fala de cântico na igreja? O cântico mais antigo da igreja e o único litúrgico dentro da igreja chamado cântico gregoriano, porque foi Gregório que fez. Então na igreja, vem daquela herança, Gregório ajudou a legislar toda a estrutura de que hoje você vê a missa. E a gente não pode cantar qualquer coisa na igreja. A gente tem que respeitar esse caminho do cântico gregoriano. Né? A melodia da missa, a salmodia que nós temos. A gente não pode chegar, eu gostei desse salmo, eu vou colocar a minha melodia. Posso, mas ela segue os caminhos da liturgia da igreja. Eu quero cantar uma música, né? Mas essa música é litúrgica? Essa música nos ajuda, nos traz o sentido de oração, porque o que é o cântico dentro da igreja? O cântico dentro da igreja é o caminho que vai nos dar a oração, vai nos conduzir até Deus. É por isso que a gente canta na igreja. E não é só um que canta e todos silenciam. Por isso que a gente até fala assim, na igreja a gente tem que chegar antes, para a gente poder já se acostumando, e quem canta já começar a ensaiar o próprio cântico, para a gente poder ouvir o cântico antes, já se habituar para viver a liturgia. Senão deixa de ser canto litúrgico e passa a ser apresentação. Então continua assistindo à missa e não participando dela. Né? Por isso que a gente tem que saber viver toda essa realidade. E ele também deixou um grande legado chamado pastoral. Ele é o Papa que ajuda a gente a fazer com que a comunidade participe mais da missão da própria igreja, ajudando na catequese, ajudando na liturgia, ajudando em tantas outras coisas importantes para poder viver esse mistério chamado missa. A nossa missa, a sua missa. Hoje nós também rezamos, né, nosso irmão, né, aqui, Alcir Evaristo da Silva. O que é rezar o sétimo dia? Para muitos que não conhecem a fé, rezar o sétimo dia é rezar a morte. 7 dias de morte. Ou 7 dias de perda. Perdemos. Para nós que acreditamos no Cristo ressuscitado, sabemos que a morte não é escândalo, mas é mistério de vida. Mas como é mistério de vida se é morte? A morte é a porta. Ó morte, onde está a tua vitória? A morte perdeu esse combate. Cristo venceu, Ele ressuscitou. Então, se nós professamos essa fé, que Cristo venceu e ressuscitou, nosso irmão não está morto, mas está vivo no Senhor. Aí a gente pode dizer assim, mas fisicamente nós deixamos no seio da terra o que pertence à terra. Um corpo. Como é que aquele corpo está vivo? A alma está aos céus. Aquilo que é corruptível nós deixamos na terra porque somos pecadores. Deixamos o que é corruptível na terra, mas assumimos um corpo glorificado no Senhor e alcançamos o céu. Mas nós não precisamos morrer, rezar o sétimo dia, para saber que estamos no céu. Não. Quando nós fomos batizados, quando um padre, um ministro, um diácono, enfim, alguém nos jogou 3 vezes a água sobre a nossa cabeça, nos deu um banho regenerador. São Gregório Nazianzeno fala que é banho, batismo é banho, mas batismo é dom, porque vem de Deus, e é graça porque é dado para quem nada tem.
E o Senhor nos deu nesse batismo a vida. Não a vida para esse tempo, mas nos deu a vida para a eternidade. Para viver nesse tempo a nossa eternidade. Podemos dizer, Alcir viveu neste tempo a sua eternidade. Agora descansa no Senhor. Como a gente fala viver a sua eternidade? Eu vivo a minha eternidade e você vive a sua eternidade na Eucaristia. Todas as vezes que nos encontramos em Eucaristia, celebramos o mistério, não só morte, mas o mistério da vida. Cristo está vivo. Por isso que quando nós rezamos o sétimo dia, rezamos a plenitude desta vida que alcançou em Deus. Nosso irmão cumpriu a sua missão, guardou a sua fé ao seu modo, percorreu a corrida da vida. Para ele hoje é reservada a coroa da vitória. E a nós que aqui ficamos? Somos chamados a olhar para essa realidade e não nos entristecermos. Mas olhar para essa realidade e erguermos a nossa cabeça e dizer, Senhor, nós celebramos com nosso irmão essa grande vitória. Porque é vitorioso em Ti. E a vitória, mesmo tendo caráter de derrota, pelo um fato físico, nos dá a certeza de uma nova vida. Saudade sim podemos ter, tristeza não, perda jamais. Mas a certeza da vida, concedida ao nosso irmão, que ele descanse em paz no céu, que descanse em paz no Senhor, que a alegria dos santos, que São Gregório o apresente diante do mistério da eternidade, que a alegria do céu seja a sua força, e seja o nosso consolo, para que um dia nos encontremos, todos no Cristo, e já podemos exercitar esse encontro, vivendo a nossa Eucaristia, por isso que o Senhor nos chamou aqui a rezar, não a morte, mas a certeza da vida, a certeza da vitória. Morte para quem não acredita, vitória para quem professa a verdadeira fé. Nosso irmão vive a vitória em Deus. Hoje também rezamos os 43 anos dos nossos irmãos. Celebrar 43 anos de vida matrimonial, para quem não sabe o que é o matrimônio, ou para quem não acredita no matrimônio, a gente pode dizer assim, nossa, como é que consegue viver tanto tempo junto, não é verdade? Será, o que acontece que consegue estar tanto tempo junto? A gente fala, olha, tem muito mais tempo os dois unidos do que cada um com a sua família, núcleo. Olha que beleza. O que faz unir um casal? Jesus em meio. Jesus em meio. Porque o matrimônio, eu carinhosamente falo que o matrimônio não é a dois, o matrimônio é a três. Porque a esposa, o esposo e Jesus em meio. Quando a gente tira Jesus do meio da vida matrimonial, vem a noite escura. Quando a gente começa a olhar os nossos valores, e esquece esse valor maior, que a gente falava até na Escritura, Jesus em meio, esse valor maior, esse ideal que é Cristo, a gente se perde pelo caminho. E a gente se espanta quando alguém celebra um matrimônio tão vivo e duradouro. Nossa, 43 anos. A gente tem que olhar e falar assim, louvado seja Deus. Que bênção. É bênção de Deus na sua casa. É bênção de Deus na nossa igreja. Quando os irmãos celebram as suas núpcias, somos nós que ganhamos. Eles se colocam diante de Deus para dizer, Senhor, aqui estamos, mais uma vez, para renovar contigo este plano de amor. E quem recebe a graça? A comunidade. Porque quando um casal celebra a sua unidade, o seu amor, as suas núpcias, quando se coloca diante de Jesus para dizer, Jesus, estamos aqui para renovar contigo essa aliança de amor, nós recebemos a bênção. São ministros da bênção. E hoje, celebrando o vosso aniversário, a vossa vocação, a gente pode dizer muito obrigado, Senhor, pela vida de nossos irmãos. Muito obrigado por essa verdadeira aliança, que não foi constituída somente pela vontade do homem ou da mulher, mas que foi constituída primeiramente pelo teu amor, Senhor. E aquilo que Deus ama primeiro, o que Deus amou primeiro, ninguém pode separar. Porque sempre Deus nos dá a força de caminhar juntos, de crescer juntos, de saber renunciar juntos, de saber viver juntos e vencer juntos.
né? Essa foi a ação importante que Deus vos deu, né? E hoje, poder celebrar o vosso matrimônio, né? Dona Anísia e seu Chacon, é celebrar a certeza desse amor que é duradouro. Deus quis constituir a sua igreja nessa pedra, né? Chamada matrimônio. E assim o fez. E fez uma bela igreja, né? Louvado seja Deus pela vossa igreja doméstica. Louvado seja Deus pela nossa igreja que recebe esse amor, né? Recebe esse amor de Deus que é anunciado pelo amor do casal. Que Deus os abençoe. Amém. E no amor de vocês a gente louva a Deus a vida do nosso Padre Eugênio. Que maravilha poder rezar no 92 anos de vida, né? Vida dada ao Senhor. Vida dada ao mistério de Deus, né? Padre Eugênio sempre nos ensinou, né? E falo nos ensinou porque fui aluno dele, nos ensinou porque ele foi nosso diretor espiritual no seminário, né? Padre Eugênio sempre nos ensinou que para poder vencer tudo, tem que ser tudo de Deus, né? Padre Eugênio foi um homem assim, e um homem apaixonado pela cruz e por Nossa Senhora. Um homem apaixonado, tendo Maria como sua única mulher, único ideal de intercessão. Que Padre Eugênio receba no coração as nossas orações. Eu costumo dizer sempre assim, a gente quando quer rezar o amor, né? Quem precisa do amor, sente o amor. Com certeza, Padre Eugênio está sentindo esse amor, né? Um amor que talvez não se sinta fisicamente, mas na alma é consolado em alegria. Que Deus os abençoe.